A graça e a paz, meu irmão e minha irmã. No culto dessa noite de estudo bíblico e oração perseverante, eu quero começar com a leitura de Hebreus, capítulo 10, verso 25, que é um desafio para as nossas vidas e nos diz: não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. É muito comum nessa época de afastamento social as pessoas elas deixarem de ter a sua vida, talvez de comunhão, de leitura da palavra, de participação mesmo que online, mesmo que através de meios de comunicação como celular, tablet, computadores, televisões, smartphones e outros meios, para que nós possamos juntos cultuar ao nosso Deus, mas que de uma maneira singela possamos encorajar os nossos irmãos, porque no tempo oportuno nós voltaremos a nos reunir. Para isso, eu queria orar, agradecendo por tudo que Deus já fez na história de 99 anos e alguns meses da Igreja Presbiteriana Independente de EP, através de vidas que Ele utilizou como instrumento de bênção lá do passado, e das nossas vidas que hoje, apesar de não merecermos, Ele nos usa, segundo o seu propósito. Vamos agradecer ao nosso Deus? Senhor nosso Deus, nosso amantíssimo Pai, muito obrigado porque a história das nossas vidas tem sido escrita pelo Senhor. Quantas vezes nós esmorecemos na fé porque nos falta convicção de que o nosso passado esteve em suas mãos, o nosso presente está e pela fé o nosso futuro continuará nas suas mãos, ó Pai. Fortaleça a nossa fé e a nossa maneira de encarar esse tempo novo que estamos vivenciando. Desafiador, com algumas situações que nós não podemos esconder, que nos incomoda, porque o nosso desejo era de nos reunirmos como igreja, de forma presencial. Mas enquanto isso não é possível, Pai, acalanta o nosso coração, acalme, ó Deus, e traga refrigério sobre a nossa alma. Cuide da nossa família, cuide dos filhos do Senhor, na Igreja Presbiteriana Independente de EP e nas demais igrejas espalhadas pela face da terra. Obrigado, Deus, pela família que Tu nos destes. Obrigado porque nós podemos nos intitular membros da família de Deus, porque Cristo Jesus nos conquistou esse privilégio grande. Nós Te louvamos e Te bendizemos, em o nome de Jesus. Amém. Há um hino que nós entoaremos, chamado Teu Povo Congregado, e vale lembrar que não é a mesma versão do Cantai Todos os Povos, porque eu encontrei esse áudio, recebi de um amigo, e eu vou fazer uso dele através dessa letra que será cantada. Eu desafio você a juntos cantarmos esse hino de louvor ao nosso Deus, e eu preparei também uma surpresinha com algumas imagens para que nós possamos matar um pouco a saudade do tempo em que estávamos próximos fisicamente como povo de Deus. Façamos desse hino também uma oração, para que no tempo oportuno nós possamos voltar a nos reunir como igreja. Enquanto isso não acontece, sejamos instrumentos de fortalecimento de fé aos nossos irmãos, de nosso lar, da nossa família, do nosso serviço, dos nossos estudos ou de onde Deus assim nos permitir estar. Louvemos ao nosso Deus. Eterno Pai, Teu povo congregado, humilde entoa o Teu louvor aqui, no dia para o culto reservado, com esperança olhamos para
mais na santa fé crescer, do mundo e seus encargos retirados, queremos descansar em Ti, Senhor, mirando os ricos bens entesourados da plenitude do Teu vasto amor. Ensina aos Teus Espírito Divino, dissipa as trevas destes corações, e com a luz do Teu celeste ensino, vem aclarar as Tuas instruções. Aviva em nós as forças da memória, pois sempre mais queremos conhecer o Rei dos céus, o Cristo cuja glória eleva os santos anjos de prazer. Amém. Nesse momento nós teremos uma breve, mas importante oração de confissão, onde juntos colocaremos aquilo que afeta o nosso coração, que aflige a nossa alma na presença de Deus, e as nossas mazelas, os nossos pecados, para que Deus ele possa sondar os nossos corações e nos perdoar. Evangelho de João, capítulo 1, verso 1, diz que o verbo, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ou seja, há um poder grande na palavra de Deus. E há um poder grande também nas nossas palavras como filhos e filhas de Deus. Que nós possamos usar com sabedoria as nossas palavras, inclusive para reconhecer a nossa real situação. Redimidos sim, mas pecadores. Redimidos pelo sangue de Cristo Jesus. Vamos falar com Deus? Senhor nosso Deus, nosso amado e eterno Pai, sonde os nossos corações, tire aquilo, Deus, que te deixa triste, aquilo que te entristece, aquilo, ó Deus, aquelas atitudes, aqueles pensamentos, aquelas palavras, situações, ó Deus, que nós às vezes achamos que não podemos controlar, porque agimos sozinhos e esquecemos de dar ouvidos à voz do Seu Santo Espírito. Perdoe as nossas falhas, aumenta a nossa fé em Ti e nos oriente para que nós possamos ouvir em obediência os Seus ensinamentos, os princípios do Reino de Deus e assim vivenciarmos como família de Deus. Nós oramos crendo no Seu perdão, crendo na Sua graça e na Sua misericórdia a nosso favor. Em o nome de Jesus. Amém. O texto da mensagem dessa noite encontra-se no Evangelho de Lucas, capítulo 2, verso 40 e 52. São apenas dois versos, são os versos iniciais da nossa leitura. Nós teremos outros versos, mas esses são os versos base, o texto base da nossa reflexão dessa noite. E o tema da nossa reflexão é crescer dói. Lucas 2, verso 40 diz: o menino crescia e ficava forte, tinha muita sabedoria e era abençoado por Deus. Verso 52. Conforme crescia, Jesus ia crescendo também em sabedoria, e tanto Deus como as pessoas gostavam cada vez mais dele. Louvado seja o Senhor pela sua palavra. Crescer dói. E não é aquela dor nos ossos, não é aquele aumento da somatomedina. Não tem nada a ver com a altura, nem aniversário, ou seja, data de nascimento antigo. Crescer dói porque ninguém cresce com experiências alheias. Porque ninguém conhece a dor através do ferimento do outro. Nós apenas imaginamos. E por isso, crescer dói. Amadurecer enverga as nossas costas, pois temos que carregar o nosso peso,
o peso dos nossos erros e até o nosso orgulho. Eu conheço pessoas que têm cerca de 60 anos e ainda não amadureceram, mas também conheço outras pessoas de 17 anos, aproximadamente, que já são capazes de pedir desculpas quando erram, de assumir seus próprios erros. Crescer dói muito. Dói na moral, dói no coração partido por ilusões quebradas, dói. Quem dera crescer fosse uma fase de maturação que durasse de um tempo X a um instante Y, mas não. Mas nós não podemos negar. Valeu a dor do joelho ralado, valeu ter ficado até tarde para concluir aquele trabalho a tempo, valeu ter corrido atrás do sonho, valeu ter escorregado muitas vezes na casca de banana, valeu ter vivido, valeu ter pago o preço das escolhas, valeu ter escolhido esse caminho. Mas o que valeu mais a pena é ter sido escolhido por Jesus para crescermos juntos. Há um personagem que passou por uma transformação radical em seu visual na televisão. Parecia, de certa forma, um tiririca, mas no final ele ficou até que ajeitado. O que marcou muito a sua participação no programa O Melhor do Brasil foi a frase: vai doer? Com isso, eu quero dizer que haverá algumas dores em nossa caminhada, mas vai valer a pena. Para mim, como pastor da Igreja Presbiteriana Independente de EP, apesar de todos esses desafios decorrentes dessa situação de isolamento social, de afastamento que nós estamos passando e que nunca imaginei que passaria um dia na minha vida, já está valendo a pena. Crescer dói, e por isso chamo esse crescer ou esse crescimento de amadurecimento. Crescer é colocar uma porção grande de loucura e ir adicionando pitadas de lucidez até dar o ponto. A primeira lição desse texto nos aponta para o exemplo de crescimento de Jesus. O verso 40 de Lucas 2 diz: e crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça. Há um livro interessante que acabou virando filme chamado O Tambor, do alemão Günter Grass. É a história de um menino teimoso que se recusava a crescer. Quando ele queria alguma coisa, ele pegava seu tambor e ficava batendo com o cabo de vassoura sobre ele até que alguém o atendesse. E já com a idade adulta, ele tinha a aparência e o corpo de uma criança. James Mitchell Barry, escritor e dramaturgo britânico, nascido na Escócia, autor do livro Peter e Wendy, para superar a morte de um irmão que morreu com apenas 13 anos, ele criou em 1911 o personagem Peter Pan, para uma peça de teatro que acabou se tornando livro, filmes, musicais, que encantam crianças em todo o mundo até hoje. Peter Pan era um adulto que permanecia rapaz, insistindo em não crescer. Alguns adultos da nossa época vivem uma espécie de síndrome de Peter Pan e insistem em não crescer, fugindo de suas responsabilidades, compromissos e necessidade de amadurecimento. O apóstolo Paulo, em sua carta à igreja de Corinto, que de forma tão brilhante temos estudado na escola dominical, ele apresenta uma dificuldade semelhante vivida pelos coríntios. Ele chega a escrever em 1 Coríntios capítulo 3, verso 2 o seguinte: leite vos dei por alimento e não comida sólida, porque não podíeis suportar, nem ainda agora podeis. Às vezes eu penso que é menos doloroso continuar sendo o que sempre fomos. Para que arriscar? Para que sair do porto seguro e navegar nos rios perigosos e traiçoeiros que não conhecemos bem? Para que sair do aconchego dos pensamentos que trazem sossego à alma e aventurar-se por abismos e montes escarpados? O senso comum diz que viver na planície é mais seguro que escalar as altas montanhas. O Evangelho de Lucas, em sua narrativa, ele traz aspectos do nascimento de Jesus e salta a infância de Jesus. Entretanto, ele não deixa de narrar a sua visita ao templo, quando ele tinha 12 anos, onde ele encantou os doutores da lei com seu discernimento. Algo marcante nesse relato é o fato de Jesus
ter uma infância normal em um lar tipicamente judeu, respeitando seus pais e conquistando a estima de todos. É o que relata os versos 51 e 52. Quantas vezes nós achamos, eu não vou conseguir fazer isso porque a minha vida não foi igual a de Jesus. Jesus teve uma vida simples, mas ele dava valor para as coisas do alto, para as coisas do Pai. Mesmo numa vida simples, nós somos desafiados a imitar os atos, os princípios, os valores que Cristo nos deixou. A segunda lição que esse breve estudo ele nos transmite encontra-se em 2 Coríntios 5, versos 17, 18 e 19. E diz: para crescer é preciso adotar novas posturas. O verso 17 e seguintes diz: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo, e tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isso é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra de reconciliação. Há cristãos que gostam de viver nas planícies. As montanhas lhes dão vertigens. Há cristãos que se recusam em sair da segurança encontrada nos limites do terreno em que ele mantém controle. E sair fora dessa área demarcada na alma é inimaginável para ele. É o medo de perder a identidade, é o medo do novo, é o medo do não conhecido. Crescer é abandonar posições confortáveis, é deixar o que é seguro, é começar a subir em direção ao ar rarefeito dos altos montes. Crescer é romper com as coisas ruins do passado. Uma ruptura que vai levar a uma descontinuidade da rota até então vivida. Crescer implica também em assumirmos e vivenciarmos um novo ministério, que o verso 18 de 2 Coríntios 5 chama de Ministério da Reconciliação, porque assim como Cristo nos reconciliou com o Pai, nós também somos desafiados através das nossas vidas, das nossas palavras, do nosso testemunho, a reconciliar outras pessoas com o Pai. Crescer dói, porque nos leva a dar um passo quando queríamos ficar parados. Os fariseus foram incapazes de entender o que Jesus dizia e fazia porque recusavam-se a dar o segundo passo, a andar a segunda milha. Todos os seres vivos, animais e vegetais, e até mesmo os minerais, eles têm em si potencial de crescimento. Uma semente de laranja ele carrega em si a potencialidade de um pé frondoso carregado de frutos. Um pires com água e sal deixado por alguns dias começa a produzir pequenos cristais de sódio. Todas as plantas crescem em direção ao sol. Eu creio que o cristão, ele também traz em si capacidade de crescimento que o Espírito Santo nos dá. Se não temos crescido, devemos olhar o que tem impedido esse processo. Muito provavelmente, desenvolvemos apegos à nossa forma de ser. Eles funcionam como laços que nos impedem de dizer adeus à nossa infância, às manhas, às manias, à forma fixa de pensar. A terceira e última lição diz que o nosso crescimento é respaldado por Deus. Filipenses 1,6 diz: estou convencido de que aquele que começou boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Há aspectos do nosso passado que nós não podemos esquecer. Um exemplo disso é o que Jesus fez por nossas vidas através do seu sacrifício na cruz do Calvário. É um fato passado, consumado, perfeito e que merece a nossa atenção e gratidão. O ser humano, infelizmente, ele tenta a todo custo excluir a influência de Cristo sobre suas vidas. Por exemplo, a Secretaria da Educação, ela busca substituir a expressão antes de Cristo e depois de Cristo, um marco no calendário cristão, para a expressão AEC, que significa antes da Era Comum. Nós não podemos nos esquecer que há um vazio dentro do ser humano, que só pode ser preenchido pelo senhorio e soberania de Cristo em suas vidas. Não raro vemos adultos carregando sombras não resolvidas do passado, que assombram o presente. Vemos homens e mulheres incapazes de um relacionamento saudável por conta de resquícios
da sua infantilidade, que não foi tratada. Paulo diz que ele plantou, Apolo regou, mas Deus é quem dá o crescimento. Todo pai e toda mãe quer ver o seu filho crescendo, é o processo natural. Mas quando vemos nas regiões subnutridas de nosso país pessoas que não crescem devido ao nanismo, doença que causam baixo desenvolvimento corporal, logo ficamos imaginando que pode estar havendo no meio evangélico um nanismo espiritual, provocado por uma alimentação inadequada ou por um desejo próprio, mas oculto da consciência, de permanecer ad eterno no mesmo estágio. É quase uma afronta diante do Rei Jesus ficar na superfície, viver de modo fútil, brigar por bobagens, contentar-se com a mediocridade, buscar repetir experiências que no passado até tiveram o seu significado, mas hoje não tem mais. Será que temos uma obsessão pelo passado e por isso tentamos encontrar no presente imagens de um passado que já se foi? Isso pode ser um artifício mental para não olhar para frente e com isso não ter a responsabilidade de crescer. Anões espirituais recusam-se a quebrar paradigmas, a ir além do que foi dado. Não há coragem para invocar a Deus e pedir-lhe para revelar as coisas novas e ocultas que nós não sabemos. Aquilo que Jeremias 33:3 nos diz: clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. A Bíblia nos dá alguns exemplos de homens que cresceram. O primeiro exemplo é o profeta Samuel. Lá em 1 Samuel 3, verso 19, a palavra do Senhor nos diz: e crescia Samuel e o Senhor era com ele, e nenhuma de todas as suas palavras deixou cair em terra. Aqui nós vemos claramente que a presença de Deus na vida do profeta Samuel fez toda a diferença em seu ministério, palavras e ações. Qual é o lugar que nós temos permitido que Deus reine em nossas vidas? Lares, negócios e sonhos. Outro exemplo é o rei Davi. 1 Crônicas 11, verso 9 nos diz: e Davi tornava-se cada vez mais forte, porque o Senhor dos exércitos era com ele. Em outras palavras, a força de Davi vinha de Deus, o Senhor. Se esses homens cresceram, todos nós precisamos crescer, atingindo a maturidade necessária para sermos úteis ao reino de Deus. Crescer dói, mas sem crescer não há como alcançar a estatura que Deus deseja para mim e para você. Que Deus assim nos abençoe, em o nome de Jesus. Cresçamos para a glória de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo. Vamos falar com Deus? Senhor nosso Deus, nosso amado e eterno Pai, colocamos as nossas vidas, ó Pai, na sua presença. Tira de nós, ó Deus, qualquer barreira que nos impeça de crescer, seja física, seja emocional ou espiritual. Cuida, ó Deus, da nossa família, que os nossos filhos também cresçam, que eles possam receber o alimento que vem do Senhor para cada fase das suas vidas e crescerem de forma saudável. Cuide, ó Deus, também daqueles que estão doentes. Sê, ó Deus, com o seu tratamento. Aqueles que aguardam uma cirurgia, como é o caso do nosso irmão Silvio. Abra a porta, Deus. Embora o INSS já tenha autorizado, falta o médico marcar. Que o Senhor possa abençoar aqueles que têm sonhos que muitas vezes assustam seus pais, as suas mães, mas que o Senhor possa confirmá-los, ó Pai. Cuide também daqueles que estão em término de tratamento, que eles lembrem de agradecer ao Senhor pelo cuidado e pelo livramento. Abençoe as gestantes da nossa igreja. Sê com aquelas também, ó Deus, mulheres que sonham em ser mães. Abençoe seus ventres, abençoe seus esposos. Cuide, ó Deus, da nossa história de vida. Reescreva, ó Deus, a nossa história se necessário. Mas que nós não fiquemos com o nanismo espiritual na nossa maneira de testemunhar o Evangelho de Cristo, mas que nós cresçamos para a glória do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo. Continue abençoando a Igreja Presbiteriana Independente de EP, que caminha rumo aos 100 anos. Abençoe cada vida que tem participado desse momento como corpo de Cristo. Nos prepara, Deus, logo mais para esse domingo, para o momento de ceia. Transforme as nossas vidas para que de uma maneira melhor,
mais assertivo. Sejamos, ó Deus, filhos obedientes ao seu chamado. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Vamos receber a bênção? Que a graça do Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, a manifestação de Jesus Cristo, como o Senhor, Salvador das nossas vidas e o convencimento, a habitação do Espírito Santo, possa reinar sobre as nossas vidas e nos permitir crescer para a glória de Deus Pai, de Deus Filho e do Deus Espírito Santo. É assim que nós oramos e abençoamos o povo de Deus, espalhado pela face da terra, hoje e sempre. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, meu irmão. Que Deus abençoe a sua vida, minha irmã. E até a próxima, em o nome de Jesus.